amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, estamos bem com os nossos e-mails? Estamos em dia? Estamos em dia, né? Agora, ainda assim, mesmo com os e-mails, que fica melhor de aferir a nossa audiência, mas ainda não dá para aferir 100%. A gente tem uma ideia e a gente está percebendo o interesse do telespectador, do público em geral, pelo livro do Apocalipse. Está tendo um interesse maior, uma busca maior. Graças a Deus. Eu parei na semana passada falando... Encerrando o livro de Daniel e fazendo já uma introdução sobre o Apocalipse. Parei no imperador romano? Sim. Parei em quem exatamente? Nero, o terrível Nero, sim. Nero se suicidou em 68 da nossa era. A ele sucedeu Vespasiano, que começou a guerra judaica na Palestina antes de 68. O seu filho Tito, por pouco tempo, e Domiciano. Que foi um grande perseguidor da igreja. Domiciano, sim. Domiciano, que começou a reinar nos anos 90, estendeu a perseguição ao império. Na verdade, Domiciano estendeu o que já existia, mas não assim imposto de maneira violenta, era o culto ao imperador. E diversas cidades do Oriente fizeram estátuas imensas de Domiciano e o adoravam. Que coisa, não? Que coisa maluca. Tinha como se fosse Deus, né? Não era uma divindade. E o homem se comportava como se fosse uma divindade. Mas isso foi a partir de Domiciano? Foi. De estátua, sim. Já com Augusto queriam divinizá-lo, mas com Domiciano a divinização do império, do imperador, foi um traço constante do seu governo. Queriam torná-lo Deus, e ele se comportava como se ele fosse divino. As cidades do Oriente passaram a celebrar o Ano Novo no dia do aniversário dele. Queimavam-lhe incenso. É uma loucura absoluta, uma loucura coletiva. Já imaginou se um presidente da República do nosso Ocidente se transformasse em Deus? Ou quisesse ser uma divindade? Bom, às vezes chegam perto, hein? Não quero mencionar nomes aqui para não ferir suscetibilidades de ninguém, mas às vezes chegam perto. Chegam bem perto. Pois é. Enfim, é a arrogância humana que não conhece limites. E este perseguiu cristãos que não estavam dispostos a adorar o imperador, ao culto do imperador. É interessante saber que o cristianismo, até então, era um fato interno ao judaísmo. Até os anos 70, o cristianismo vivia debaixo do guarda-chuva do judaísmo, até a destruição de Jerusalém. Foi após a destruição de Jerusalém, já no início do judaísmo rabínico, tendo vencido a ala mais ortodoxa dos judeus, os fariseus, foi então, no final do século I, que eles redesenharam o mapa do judaísmo, mas de maneira muito estrita, muito estreita, a colocar de fora tanto o cristianismo quanto outros modos de ser judeu que não fosse o modo fariseu. Até então, como os judeus estavam isentos do culto aos deuses clássicos
greco-romanos estavam isentos também do culto ao imperador. Roma lhes tinha dado um privilégio, uma isenção. E os cristãos, bem, se aproveitavam dessa isenção. E os de fora não distinguiam bem ainda entre cristãos e judeus. Interessante. Portanto, até então as coisas ficavam mais ou menos abafadas. Foi a partir da queda de Jerusalém que os judeus, a sinagoga que restou, se opôs violentamente contra o cristianismo. E por quê? Por diversos motivos. Talvez porque tenham exaltado demasiadamente Jesus Cristo, talvez porque tenham elevado Jesus Cristo a nível de divindade, por motivos eucarísticos, comer a sua carne, beber o seu sangue, para o judeu isto é abominável. E depois, como eu disse, porque redesenharam o judaísmo de maneira estreita a pôr para fora o cristianismo. Por esses motivos todos, o que faziam os judeus? Eles perseguiam os cristãos diretamente. Bom, há uma perseguição judaica, a primeira, narrada nos Atos dos Apóstolos, na qual pereceu Estevão. Capítulo 6, se não me engano. Ou 7º. O 7º. A morte de Estevão é no 7º. No 7º. Bem, eles perseguiam cristãos, esses judeus, diretamente não. Ou pelo menos, afora essa perseguição de Estevão, não temos outros episódios de perseguição geral. Casos isolados, sim. Como, por exemplo, Tiago, o irmão do Senhor, que foi morto no ano 62, numa vacância de poder na Palestina, entre um procurador e outro, pelo sumo sacerdote Anano, que foi castigado por causa disso pelo novo procurador Albino que chegou, destituiu-o do cargo. Havia casos isolados, mas perseguição geral dos judeus contra os cristãos não havia. Só depois daquela... Havia, sim, perseguição indireta. Isto é, quando se indispunham com um determinado cristão, avisavam as autoridades que aquele ali não era mais judeu. E, portanto, não devia mais ser coberto pelos privilégios dos judeus. Eles tinham medo também de E perder o desta privilégio. maneira, indiretamente, perseguiam os cristãos. Os judeus tinham medo de perder o privilégio, então, com a atitude de certos cristãos. Podia Bom, se de enxergar assim. certa maneira, o que eles queriam era manter a firmeza da sinagoga. Não podendo enfrentar diretamente o cristianismo, indiretamente acusavam. E aí tornavam os cristãos suscetíveis das penalidades da lei, porque não eram mais considerados judeus. No martírio de Policarpo, as atas autênticas dizem que os judeus foram muito zelosos em preparar a fogueira para queimar o santo. As atas autênticas. Então, aí, sim, veio uma perseguição violenta aos cristãos, né, em determinados lugares do Império, sobretudo nas regiões orientais. Tudo isso é um ambiente em que foi escrito o Apocalipse. Não, esse é o ambiente do Apocalipse. Do Apocalipse. Quem o escreveu? Quem o escreveu, certamente foi um judeu cristão. Um judeu cristão. Vamos aos poucos. Certo. Um judeu cristão
de ideias apocalípticas. Portanto, um judeu cristão apocalíptico. Não foi o discípulo amado, nem o irmão de Tiago, não. Foi um judeu cristão de ideias apocalípticas, que talvez por causa disso tenha sido expulso da Palestina e foi se encontrar, mas isso aqui é especulação, isto aqui tem muito de hipotético, e foi se encontrar na região de Éfeso, onde uma tradição respeitável, não digo outra coisa, onde uma tradição respeitável coloca a pátria do quarto evangelho. Em Éfeso, esse cristão judeu apocalíptico foi apanhado pelas autoridades e foi desterrado para a ilha de Patmos, a 70 quilômetros do continente, indo em linha reta, em linha de mar. Patmos é uma ilha sem importância nenhuma. Hoje faz parte do grande arquipélago da Grécia, não é? E existe lá um mosteiro ortodoxo. Patmos é só importante por causa da escrita do Apocalipse do Novo Testamento que lá se deu. Bem, nós temos que fazer um intervalo. Façamos então. Bem, acho que dei mais ou menos um background, um pano de fundo de como surgiu este Apocalipse. Esse também, um livro surgido numa época difícil para os cristãos. Ser cristão era sinônimo quase de degola. Como está no Oriente, em alguns países do Oriente hoje? Quem era batizado e quem fazia profissão de fé cristã punha a garganta a prêmio. Interessante isso, né? Hoje é fácil ser cristão, né? Também mas é fácil deixar também. De ser. Exatamente. Lá, claro, alguns, nós falamos em mártires, né? Mas deve ter muita gente que apostatou também, na última hora. Os lapsos. De medo dos sofrimentos e, pior, acusavam outros. Foi assim. Lá em Patmos, esse vidente desterrado escreveu uma série de visões que ele teve num diapasão apocalíptico. Daí vem as cores, esses animais. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia cristã. Certo. E nós vamos ler o texto versículo por versículo. Desde o prólogo? Desde o prólogo, e eu vou dando as explicações. Agora, vai ser longo, é? Vai. Porque o Apocalipse tem 22 capítulos. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Pronto. Já começa. Revelação. Apocalipse significa revelação. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. As coisas que devem acontecer muito em breve. Atenção. O Apocalipse não é uma espécie de história ou de livro histórico. Não é. De maneira nenhuma. Ele levou em conta diversos episódios que aconteciam no tempo em que o autor escreveu e elevou esses episódios a paradigmas. Portanto, esses episódios paradigmáticos se sucedem. Não só se sucedem, mas se repetem. O livro não deve ser lido cronologicamente. E seria um absurdo
perguntar-se em que parte nós estamos do Apocalipse. O que é que já passou e o que é que nos falta esperar. Não, o livro não deve ser lido linearmente, ele deve ser lido circularmente ou em espiral. São situações típicas que o autor vivia ou com as quais convivia na sua época e que descreve a modo de círculos concêntricos. É como são os tempos litúrgicos. Mas são Fazendo círculos concêntricos. Certo. Se vai subindo, mas à medida em que se sobe, se acresce a intensidade e o peso da perseguição, da palavra e da consolação. Portanto, uma leitura em espiral e uma leitura em crescendo. Mas não quer ser uma leitura linear. Não quer dizer o que vai acontecer, muito menos quando vai acontecer. E a linguagem é a linguagem impressionista. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas há alguns aspectos históricos, como o senhor falou aí, aspectos que realmente aconteceram. E que podem se repetir novamente. Ah, tá, entendi. Podem se repetir. Não é linear, é concêntrico. Tá, ok. Prossegue? Prossegue. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João. Não é o João, filho de Zebedeu, nem o discípulo amado. É um outro João. João era um nome muito comum na antiguidade. O presbítero João, isso aqui é o presbítero. O qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia. Ele não a chama Apocalipse, mas a chama profecia. Falar em nome de. Então aqui, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. O tempo com T maiúsculo, o tempo está próximo. Santo Agostinho dá a melhor explicação. A última hora é longa e, no entanto, é a última. Sabedoria. Prossegue? Prossegue. João, as 7 igrejas que estão na As Ásia. 7 igrejas. De fato, aqui são 7. Mas, na verdade, o autor tem em mira uma totalidade. 7 é o número totalizante. Pleno, a né? todas as igrejas. Que estão na Ásia. Exatamente lá onde eram molestadas pelo culto a Domiciano. A vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem. É o título de Deus. Isto é, ele é comum a todas as idades. Ele não envelhece. E da parte dos 7 espíritos, espíritos com E maiúsculo, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Bem, são títulos que ele já concede a Jesus. Primeiro título, testemunha fiel. Foi fiel até o fim. Primogênito dos mortos, que significa isso? Foi o primeiro morto que abriu com a morte a porta da vida eterna. Portanto, o primogênito. O príncipe dos reis da terra. O autor tem uma visão penetrante. Os reis se sucedem. Este, com a sua ressurreição, permanece para sempre. Agora vem uma outra frase. Aí eu vou prosseguir. Aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes. Para Deus, seu Pai, a Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
são os textos do Apocalipse, sobretudo os hinos do Apocalipse, que elevaram Jesus à divindade, que mostram melhor a divindade de Jesus. Isso para que nós tenhamos conhecimento de que não fossem os escritos de João, a divindade de Jesus seria... Ficava sob um véu, né? Exatamente. Não seria tão explicitamente manifestada. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isto é, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, grego. O princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Bem, até aqui, a apresentação de Deus Pai, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso, e a apresentação de Jesus Cristo. No Alfa e o Ômega. Agora vem a apresentação do autor do livro, mas vai devagar. Tá bom. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, Ele foi desterrado para a ilha de Patmos, por causa da fé. na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Portanto, era um mártir. Sim. No dia do Senhor, No dia do Senhor, é o domingo, o domingo, isto é, o primeiro dia da semana, os escritos de João insistem muito no dia do Senhor. Já o Evangelho de João, este Apocalipse, acredito que seja aparentado com o quarto Evangelho. Não que seja o mesmo autor, mas que sejam parentes de uma mesma região. No Evangelho de João, Jesus aparece 2 vezes, fora o apêndice. E as 2 aparições se dão no domingo. No domingo da Páscoa e uma semana depois. Aqui, no dia do Senhor. O que é esta insistência? É que, no final do século, diversas comunidades cristãs estavam trocando a observância do sábado judaico para o primeiro dia da semana. Inácio de Antioquia já louva este costume de trocar o sábado pelo primeiro dia da Inácio de semana. Antioquia, o mártir? O mártir, Morreu martirizado. o mártir, exatamente, no início do século II. Mas este movimento já começava a ser dado no final do século I. E este primeiro dia da semana vai recebendo o nome de o Dia do Senhor. Mais tarde, Dominicus Dies, o dia, o domingo, né? Que significa justamente Dia do Senhor. Prossegue E o aqui? Senhor aqui é o Senhor ressuscitado. Ah, entendi. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá bem. Ele vai enviar 7 cartas a 7 igrejas e esses 2 capítulos aqui falam destas igrejas. O capítulo 2 e o capítulo 3. Elas são a chave de compreensão para o livro inteirinho. Mas nós vamos ver isto aqui na próxima... vai ficar um gostinho de quero mais, né? Na próxima visão, no próximo encontro, Certo. porque o nosso tempo está terminado. Então, muito obrigado, agradeço a presença de todos e continuemos com o Apocalipse, lido versículo por versículo. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.